Olá, amigos do canal, bom estarmos juntos novamente, dando continuidade à nossa série espetacular. Nós estamos tratando da vida de um homem único, que a Bíblia fez questão de destacar a história dele. Um homem que tinha tudo e ele tinha tudo mesmo. Era diferente de outras pessoas que nós possamos ver durante a nossa vida, que aparentemente tem tudo, mas Jó verdadeiramente tinha tudo, inclusive a presença de Deus em sua vida. Ele foi abençoado em tudo o que ele fez, em tudo que ele fazia dava certo, porque ele sabia qual era a prioridade da vida dele. Eu quero te dizer que se você entender a prioridade da sua vida, você terá uma vida plena como a de Jó, e você será abençoado em todos os campos da sua vida. E mesmo que venham as dificuldades, assim como vieram sobre a vida de Jó, você sairá vitorioso aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, e Deus vai te mostrar, quando Ele abre os olhos e fala para nós: esse é o meu filho amado, assim como Ele falou de Jó, viste o meu servo Jó? Vocês percebem que nessa frase tem um viés de orgulho, mas de um orgulho santo, o orgulho daquele que ensina que nós somos contra qualquer tipo de orgulho maligno, mas o orgulho santo de Deus estava ali representado pelo Deus Todo-Poderoso. Quando Satanás se apresenta diante dele, ele fala: viste meu servo Jó? Em tudo ele me obedece. Em tudo, Deus estava falando ali para Satanás: olha, você tinha tudo aqui comigo, mas você não me obedeceu. Pelo contrário, você se ensoberbeceu e o seu orgulho te tirou daqui. Mas viste meu servo Jó? Ele me traz muita alegria. E quando nós escolhermos viver uma vida cheia da presença de Deus e entender que a prioridade da nossa vida é o Senhor, você verá que Deus vai se alegrar com você. E Ele, como um pai alegre, como um pai amoroso com os seus filhos que andam em obediência, que andam em verdade, Ele abre a janela do céu e derrama bênçãos sem medidas. Antes de nós iniciarmos a leitura do texto de hoje, eu quero te dizer e fazer o pedido de sempre, que você venha aí deixar o seu like para que esse vídeo seja impulsionado, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, e você será muito abençoado. Agora vamos à leitura do texto de hoje, Jó capítulo 2, versículos 1 ao 10. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que ele tem por sua vida. Estende a tua mão e fere sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso
Jó não pecou com os seus lábios. Olha que coisa terrível. Se vocês se lembram da última mensagem, nós estávamos falando que Jó perdeu seus 10 filhos, Jó tinha perdido suas fazendas, Jó tinha perdido seus rebanhos, Jó tinha perdido sua riqueza, tinha perdido sua dignidade diante daquela cidade onde ele era um homem respeitado, onde ele era um homem amado. E mesmo assim, Jó não blasfemou contra o Senhor. Jó não blasfemou. Olha isso. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das perdas financeiras, mesmo diante das perdas afetivas, os próprios filhos. Eu já passei por várias dificuldades, eu tenho 2 filhos, hoje um bebê e minha filha de 7 anos. Esses dias mesmo, ontem mesmo eu estava com a minha filha, estava com ela no hospital, onde ela estava sofrendo com febre, com dor, e aquilo faltava cortar o meu coração, porque o filho é o coração fora do peito. E Jó tinha perdido seus 10 filhos. Eu imagino a dor de Jó, eu imagino a luta que isso proporcionou para Jó, o descontentamento, a tristeza, o luto de Jó. E ele ainda estava no seu luto, e mesmo assim ele não se sentiu digno de profanar, de blasfemar contra Deus, de amaldiçoar o nome de Deus. E aqui Satanás volta novamente diante de Deus, porque ele não desiste, ele quer nos tirar, ele quer tirar a sua conexão com o céu, e ele volta novamente diante de Deus, e Deus faz a mesma pergunta e a mesma afirmação, porque o posicionamento de Jó não tinha mudado. E eu quero te dizer que se o seu posicionamento for o mesmo, todas as vezes que o inimigo vier contra a sua vida, sobre você, você sairá vencedor, você sairá vitorioso, e Deus vai se alegrar, e Deus vai mostrar na cara dele que você foi vitorioso diante dele. O Senhor tem muito para nós. Quando nós estamos vivendo na presença dele, nós entendemos que não há nada maior na nossa vida, que não há nada mais precioso do que viver para Deus. Jó tinha certeza de uma coisa. Quando nós falamos dos filhos de Jó, aos nossos olhos, seria impossível você suportar uma dor dessa. Mas Jó, ele tinha uma certeza no coração dele de que quando ele morresse, ou de quando os filhos dele que vieram a falecer, foram direto para o altar de Deus, foram direto para Deus, porque eles andavam em justiça, eles andavam em retidão, e Deus nos prometeu uma vida eterna. Então a morte para nós não é o fim, e para Jó também não era o fim. Ele entendia isso com uma integridade, de uma forma integral, de uma forma completa. Ele entendia isso de uma forma sobrenatural, muito além do natural. Porque nós não temos essa força, mas Jó mostrou que o ser humano é capaz de entender os desígnios de Deus, de que o ser humano é capaz de entender o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui Satanás volta e fala: se ele não sofreu pelos filhos, se ele não sofreu pelo dinheiro, ele sofre por si mesmo. Então deixa eu ferir a pele dele, deixa eu ferir os ossos, deixa eu ferir o corpo, porque diante da dor, diante da sombra da morte, homem nenhum permanece fiel a ti. Ele vai negar o seu nome, vai blasfemar contra ti. E Jó não blasfemou. Jó permaneceu firme, e Deus olhou para Satanás e falou: faça, porque eu sei. Deus já sabia que Jó não ia blasfemar. Deus já sabia dos planos dele para a vida de Jó. Deus já tinha planejado tudo, já estava com tudo pronto. Ele só queria mostrar para mim e para você que é possível servir a Deus em meio às adversidades. A luta de Jó foi a maior do que o homem poderia suportar. Foi a maior luta do que um ser humano comum poderia suportar. Para mostrar para nós, essa história não está aqui na Bíblia para mostrar para você que Deus é mau, que Deus quer que o homem se machuque e que Deus vai fazer isso com você. Mas ela está na Bíblia para mostrar que independente da dor, independente da luta, você pode se manter fiel a Deus. E Deus vai te honrar, Deus vai estar com você, Deus vai estar olhando por você e Ele vai te abençoar ao final de tudo. E aqui Jó
começa, a Bíblia diz que ele pegou ali, sofreu com feridas terríveis, e ele pega cacos de telhas para coçar as suas feridas. Então ele estava com a pele ferida, com dor nos ossos, e a sua mulher, já diante de tudo isso, é totalmente compreensível, totalmente entendível a postura da esposa dele, porque ela era uma pessoa natural, assim como eu, como você. Ela estava ferida, ela estava magoada, ela tinha perdido 10 filhos, e ela chega: você ainda continua íntegro? Você ainda continua fiel a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque ela já estava acima do limite da mente, da compreensão, da dor. A alma dela estava ferida no profundo, de forma mais profunda que poderia suportar o ser humano. E ela diz isso para Jó, e Jó ainda com suas feridas, com suas dores, diz para ela: você fala como uma pessoa insensata. Não podemos amaldiçoar, porque ele já nos deu tudo, já nos abençoou em tudo, e agora que nós não temos, nós vamos amaldiçoá-lo? Por que seria diferente? Na alegria e na tristeza, na dor ou na alegria, eu tenho que louvar a Deus. E eu quero te dizer que é possível, e você sentirá a redução do seu fardo, porque o fardo de Deus para nós é leve. E Jó, mesmo em meio a essas dificuldades, em tudo isso, não pecou com os seus lábios. Ele não pecou contra Deus. Ele não pecou contra o Senhor. Eu quero te dizer que se você não pecar contra Deus, se você permanecer íntegro, permanecer fiel a Deus e for fiel no íntimo do seu coração, no fundo do seu coração, Deus vai te sustentar em meio às lutas. Deus vai te sustentar em meio às dificuldades. Agora, se você se afastar de Deus, Satanás vai vir sobre a sua vida e ele quer te destruir. Ele quer mostrar para Deus que Deus errou quando criou você. Ele quer mostrar para Deus que ele errou quando me criou, e eu não aceito isso. Nós estamos numa batalha contra o mal, e essa batalha existe, e essa batalha tem que ser vencida por nós, porque Deus nos deu as armas, Deus nos deu as ferramentas para vencer essa batalha. E ele nos mostra dia após dia, em cada momento, que nós somos capazes de suportar as dificuldades, as lutas, o nosso dia a dia, e ele nos sustenta com a sua destra, ele nos sustenta com as suas mãos poderosas. E quando ele olha na palma das suas mãos, ele enxerga o seu nome, e ele derrama a bênção sem medidas sobre você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do seu altar agora, Pai, para te agradecer por essa palavra, por esse conhecimento que o Senhor derramou sobre nós agora, que o Senhor tem nos tratado, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações e nos fortalecidos, e mostrado mais ainda que nós não estamos isentos das lutas, nós não somos isentos das dificuldades, nós não somos isentos da enfermidade, mas nós também não estamos separados, não estamos distantes da tua presença que nos renova, da tua presença que nos completa, da tua presença que enche o nosso coração dia após dia, e que nos traz tanta alegria, e que nos traz tanta realização, e que nos traz tanta satisfação. E eu creio no seu poder. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre cada um que esteja assistindo esses vídeos, que possam ser grandemente abençoados. Abra a mente deles para que eles tenham uma real compreensão de quão boa, perfeita e agradável é a sua vontade, de quão boa, perfeita e agradável são os seus planos para nós, porque os seus planos são maiores do que os nossos, e os seus pensamentos são mais amplos do que os nossos, e o Senhor nos enche para que nós possamos sobreviver às nossas lutas, e nos guarda do mal. E eu creio que o Senhor está conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.